Provérbios 18:12 diz assim a palavra do Senhor: Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Amém? Vamos orar mais uma vez, apresentando nossas vidas para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Senhor, mais uma vez nós bendizemos o teu santo nome e nos apresentamos a ti como pecadores que somos, carentes da tua misericórdia e da tua graça, como sempre somos, devedores todos os dias, Senhor. Que o Senhor trate conosco através da tua palavra que vai ser meditada nessa manhã, Senhor. Que ela tome lugar no nosso coração, que ela possa afastar de nós todo orgulho e acrescentar ainda mais humildade, Senhor. A começar pela minha vida, Senhor. Tem misericórdia de mim, de todas as minhas debilidades. Que o Senhor possa me usar de alguma maneira para falar com o teu povo, assim como o Senhor tem falado comigo nessa palavra. Em nome de Jesus eu te peço essas coisas e nós te agradecemos. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Não tem como falarmos de humildade, irmãos, sem falar primeiro do que é orgulho. Eu confesso para você que dessas 7 páginas que temos para meditar brevemente nessa manhã, 5 delas vão falar sobre orgulho. Então é importante nós conhecermos primeiro o que é esse orgulho e como ele está enraizado em nossos corações. Pelo dicionário, nós vamos procurar e vamos encontrar o orgulho como sendo um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor ou com a própria honra. Repito, sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, nosso valor, ou o valor que agregamos ao que temos, ou com a própria honra. Isso é orgulho. Em uma outra definição, orgulho é uma declaração aberta de independência e de autonomia em relação a Deus. Então, para nós cristãos, o significado de orgulho é uma declaração aberta, ou seja, todas as vezes que temos esse sentimento, esse comportamento orgulhoso, nós estamos declarando a nossa independência e autonomia em relação a Deus. John Piper, um pregador muito querido, ele diz que orgulho é um afastamento de Deus, especificamente para obter satisfação em si mesmo. Veja, quando nos colocamos em orgulho diante de alguma situação ou de alguém, nós especificamente estamos nos afastando de Deus para termos satisfação em nós mesmos. Isso é orgulho, meus irmãos. E o orgulho, onde ele está assentado? Qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar de morada, digamos assim? O lugar de morada do orgulho é no coração do homem. Qual a consequência do orgulho nas nossas vidas, diante dos sinônimos, significados e, biblicamente falando, que lemos agora? A consequência do orgulho é a destruição, irmãos. Em primeiro lugar, eu gostaria de tentar descrever para os irmãos o orgulho. Eu poderia pintá-lo como sendo a pior deformidade ou malformidade de todas as coisas monstruosas da criação. Não há nada de adorável no orgulho, nada em proporção, mas tudo em desordem. É completamente o inverso das criaturas que Deus criou, puras e santas. O orgulho é o filho primogênito do inferno. Palavras duras, palavras fortes. É de fato o orgulho como seu pai, todo imundo e vil. E nele não há forma, moda e nem beleza. O orgulho é uma coisa sem fundamento. De todas as coisas, o orgulho tem a pior posição. Não tem rocha sólida na terra para se colocar. Temos motivos, meus irmãos, para quase tudo, mas não temos motivos para sermos orgulhosos. O orgulho é algo que não deveria ser natural para nós, pois não temos nada do que nos orgulhar. O que há no homem do qual ele deveria se gloriar? Meditemos. Nossa própria criação é suficiente para nos humilhar. Como disse anteriormente, nascemos em pecado. O que somos senão criaturas?
Nossa fragilidade deve ser suficiente para nos rebaixar, pois podemos morrer amanhã, não é mesmo? Nossa ignorância tende a manter o orgulho perto dos nossos lábios. O que somos senão como um jumentinho selvagem que sabe nada? Nossos pecados devem efetivamente parar nossas bocas e colocar-nos no pó. De todas as coisas do mundo, o orgulho para com Deus é um vício indesculpável. Não tem pau nem pedra sobre o qual ele possa ser construído. Senhores, aprendamos a rejeitar o orgulho nessa manhã, vendo que não temos razão para isso. O que quer que sejamos, não temos nada para nos deixar orgulhosos. Quanto mais temos, mais estamos em dívida com Deus. Nós não devemos nos orgulhar daquilo que nos torna devedores. Como assim, pastor? Como assim, presbítero? Como assim, irmão? Nós não devemos nos orgulhar daquilo que nos torna devedores. Pensemos nas nossas próprias vidas cotidianas. Você, criança, talvez seja orgulhoso a tentar dizer que você seja o melhor aluno da sala. O seu pai é melhor, é maior. Isso é comum em nossa sociedade. Você, jovem, menino, menina, talvez possa se orgulhar de ser a mais bela, ou mais belo, o mais forte, o mais destemido, o mais destacado. Você, mulher, talvez por receber a dádiva de Deus, de ser uma esposa, talvez sinta o orgulho de ter que ser uma bela esposa. Você, marido, escolhido por Deus para amar, honrar e respeitar sua esposa, já está devendo a Deus porque é uma grande coisa, um grande trabalho recebido por parte de Deus. Nossos casamentos, nossos filhos, a maternidade, o trabalho, os cargos que recebemos, as promoções, o conhecimento que adquirimos ao longo da nossa carreira profissional ou eclesiástica, os bens que temos. Consideremos a nossa origem, irmãos. Nós não temos do que nos orgulhar. Tudo que temos, tudo que recebemos vem de Deus e há uma grande responsabilidade nisso. Se somos melhores pais ou bons pais, nada mais do que nossa obrigação para com Deus, porque Ele nos chamou para isso. Se você é um bom filho, uma boa filha, nada mais do que a sua obrigação em corresponder com a lei de Deus. Filhos, honrai vossos pais. Consideremos a nossa origem. Olhemos para trás, para o buraco do poço de onde fomos tirados. Considere o que você teria sido agora se não fosse pela graça divina. E considere que você ainda estaria perdido no inferno se a graça não te sustentasse. Nós falamos isso muitas vezes com orgulho, não é mesmo? Se não fosse Deus, eu estaria perdido. E de fato estaríamos, e eu estaria talvez muito mais do que vocês, irmãos. Considere que entre os condenados não há ninguém que teria sido mais condenado do que você mesmo, se a graça não tivesse te salvado da destruição. De onde Deus nos tirou? Uma pergunta que deve ser respondida individualmente. Vícios? Doenças? Miséria espiritual? Financeira? Condenação eterna. Creio que fecha com tudo isso. Que essa condição nos humilhe para que não tenhamos nada para fundamentar o nosso orgulho. O orgulho, meus irmãos, ainda coloca uma coroa de gelo em uma testa quente que logo se derrete. Algo passageiro. O pobre orgulho se enfeita às vezes, veste suas roupas mais espafatosas e diz aos outros: quão brilhante eu pareço. Pelo orgulho, tal homem desiste do cansaço, da facilidade e do repouso para encontrar posição e poder entre outros homens. Por isso ousa arriscar sua esperança de salvação, procurando se salvar de suas próprias obras e finalmente cambalear na lama em seu desespero caído.
O orgulho também é uma coisa ajustável, meus irmãos. Ele muda de forma. São todas as formas no mundo. Podemos encontrá-lo de qualquer maneira. Podemos vê-los nos trapos do mendigo, bem como nas roupas de um homem rico. Sim, um mendigo pode ser orgulhoso tão quanto um rico pode ser. Ele mora com os ricos, o orgulho, e com os pobres. O homem sem um sapato no pé pode estar tão orgulhoso como se estivesse andando em uma carruagem. O orgulho pode ser encontrado em todos os níveis da sociedade, em todas as classes de homens. Às vezes, o orgulho está em um arminiano que fala sobre o poder da criatura. Então ele se torna calvinista e se orgulha de sua salvação segura, esquecendo do Criador, que é o único que pode manter a nossa fé viva e que tem o poder de nos mandar para o inferno. O orgulho sobe conosco para a casa de Deus, para as igrejas, vai conosco para as nossas casas, pode ser encontrado no mercado durante as nossas compras, pode ser encontrado nas ruas, quando encontramos nossos irmãos e amigos. O orgulho pode estar em todos os lugares. Deixe-me seguir duas formas que o orgulho ainda pode assumir. Às vezes, o orgulho assume a forma doutrinária. Ensina a doutrina da autossuficiência. Eu posso fazer todas as coisas. Nos diz que o homem pode fazer tudo e não nos permitirá ver que somos criaturas perdidas, caídas, degradadas e arruinadas sem Deus. O orgulho ainda odeia a soberania divina e detesta a doutrina da eleição. Sim, muitos não aceitam que Deus escolheu um povo, elegeu um povo para peregrinar em obediência à sua palavra, em santificação. Então, o orgulho assume ainda outra forma. Permite que a doutrina da graça seja verdadeira, mas que não seja sentida. Quantos de nós não estivemos numa situação assim? A doutrina da graça é verdadeira, mas muitas vezes não é sentida. O orgulho reconhece que a salvação vem somente do Senhor? Partindo disso, meus irmãos, falará o orgulho aos homens que os mesmos podem agregar algo para a sua própria salvação, além do trabalho feito por Cristo. Quantas vezes caímos nesses erros? De achar que podemos fazer alguma coisa para ajudar a Deus, para contribuir com Deus para a nossa salvação. O orgulho lhe dirá, meu irmão, que ele não precisa da graça diária, que a experiência que você teve no passado vai servir para amanhã, que ele sabe o suficiente, trabalha o suficiente, ora o suficiente. O orgulho ainda o fará esquecer que ainda não alcançou o fim. Não permitirá que você avance para as coisas que estão adiante, esquecendo as coisas que estão para trás. O orgulho entra em seu coração e o tenta a estabelecer um negócio independente para si mesmo. E pasmem, até que o Senhor traga uma falência espiritual, o orgulho nos impedirá de ir até Deus. Talvez você já tenha tido uma experiência assim, de uma situação onde você pecou, caiu, fraquejou, e o orgulho, não, eu não posso me chegar a Deus, Deus não vai me aceitar, eu sou um pobre pecador mesmo. O orgulho tem 10.000 formas, nem sempre é aquele cavalheiro rígido e engomado que você imagina. É uma coisa vil, rastejante e insinuante, que se torcerá como uma serpente em nossos corações. Ele falará de humildade e falará sobre ser pó e cinzas. Alguns homens falam sobre sua corrupção de maneira eloquente, fingindo serem humildes, enquanto, ao mesmo tempo, eles são os miseráveis mais orgulhosos que poderiam ser encontrados deste lado do abismo de separação. Meus irmãos, não podeis dizer quantas formas o orgulho assumirá. Olhem atentamente para vocês, olhemos atentamente para nós, ou seremos enganados por isso. E quando pensarem que estão entretendo anjos, descobriremos que estamos recebendo demônios. Forte isso. Gostaria de falar agora sobre um segundo ponto, falando do orgulho.
Onde é o seu lugar de repouso? O coração do homem. E para isso eu gostaria de contar uma breve parábola para os irmãos. Havia um certo sábio que fazia suas viagens, suas andanças, e numa dessas viagens ele se deparou numa montanha, numa alta montanha. E olhando sob seus pés, abaixo dos seus pés, ele avistou um lindo vale. Nós temos facilidade de imaginar um vale porque nós moramos num vale. Um lugar cercado de montanhas e verde, geralmente com um rio ou um riacho que corre no meio desse vale. E esse sábio, olhando para baixo, para esse vale, para esse riacho que corria entre montanhas, pelo reflexo do sol ele percebia que essa água parecia ser límpida, transparente. E, por isso, talvez pudesse ser ingerida. Este sábio, então, eu vou chamá-lo de John, para nós não confundirmos aqui os personagens dessa parábola, ele desce essa montanha, chega até esse vale, e olhando para aquela água de perto, ele percebe que essa água é turva, cheia de lama, sujeira, folhas, galhos, aquilo que ele não percebia no topo da montanha. E olhando um pouco mais adiante, ele avista um pastor, não um pastor eclesiástico, mas um pastor de ovelhas, provavelmente. E ele se achega perto desse pastor e percebe que esse jovem pastor pega uma jarra e começa a pegar dessa água, desse riacho, suja, e deixa essa jarra de lado para que a sujeira decantar, ir para o fundo do jarro. E após esse processo, ele pega essa água que está mais limpa e coloca numa cisterna, num reservatório. Um pouco mais adiante, esse jovem pastor aproveita do fluxo do rio, onde o lugar tem mais pedras e areia, e isso permite que a água seja filtrada. Então, da mesma maneira, ele pega dessa água, coloca no jarro e despeja na cisterna. E esse sábio, então, olha para esse jovem pastor e pergunta: meu filho, por que toda essa labuta? Por que todo esse trabalho? Que propósito você quer alcançar com isso? E esse jovem pastor responde para esse sábio: Senhor, eu sou um pastor. Esta água é tão imunda que meu rebanho não beberá dela. Portanto, sou obrigado a purificá-la pouco a pouco para que eu colete o suficiente para que eles possam beber. Mas realmente é um trabalho árduo. Então esse jovem pastor passa a sua mão na testa suada e continua o seu trabalho. Então o homem sábio, de nome John, faz um seguinte comentário: meu filho, disse o sábio, esse seu trabalho está sendo em vão. Provavelmente essa fonte já está contaminada. Vamos comigo tentar encontrar essa nascente para provar se de fato essa água já não está vindo contaminada de sua fonte. E ele, o sábio, com o jovem pastor, sobem as montanhas, mata dentro e chegam até essa fonte. Quando eles estão se aproximando da fonte, vários animais começam a correr de próximo desse riacho para as matas, a fugirem. Algumas aves também voam rapidamente. Então eles percebem que o motivo daquela fonte, daquela água estar turva, é porque os animais estavam sujando aquela água, pisando naquela água, fazendo lama, trazendo sujeira e contaminação. Então, o sábio diz ao jovem pastor: meu filho, comece a trabalhar agora para proteger sua fonte e guardar seu poço, que é o início deste riacho. E quando você tiver feito isso, se você puder manter esses animais selvagens e aves longe, o riacho fluirá por si mesmo, todo puro e claro, e você nunca mais precisará trabalhar. O jovem fez isso, e enquanto trabalhava, o sábio disse-lhe: meu filho, ouve a palavra de sabedoria. Se estás errado, não procure corrigir a tua vida exterior, mas procure primeiro corrigir o teu coração. Pois nele estão as questões da vida,
e tua vida será pura quando assim for o teu coração. Interessante, não, irmãos? Se quisermos nos livrar do orgulho, não devemos prosseguir para organizar a nossa vestimenta, e a vestimenta muitas vezes reflete um pouco do nosso orgulho. Eu particularmente não gosto de usar gravata, me sufoca muito, mas sei que fica bonito, fica mais apresentável, até mesmo para alguém que vai estar à frente, e tenho certeza que isso não é orgulho. Mas quantas vezes nós colocamos nossas roupas e olhamos para o espelho e nos achamos mais bonitos, mais belos e às vezes com um tom de maior orgulho? Não devemos prosseguir para organizar nossa vestimenta, adotando algum traje especial ou somente domar a nossa língua. Mas vamos procurar Deus, para que Ele purifique nossos corações do orgulho. E então, com certeza, se o orgulho for retirado do coração, nós seremos humildes. Torne a árvore boa, e então o fruto será bom. Purifique a fonte, o riacho será doce. Assim seja, meus irmãos, para que Deus nos conceda graça, para que nossos corações sejam guardados com diligência, para que o orgulho nunca entre lá, e para não sermos altivos em nossos corações, e assim descobramos que depois do orgulho vem a destruição. Essa é a consequência do orgulho. Isso me leva a um outro ponto, que é a consequência da destruição provinda do orgulho. Um fato que podemos provar por centenas de situações na palavra de Deus, nas Santas Escrituras. Quando os homens se tornam orgulhosos, a destruição vem para eles, ou vem sobre eles. Quero citar alguns exemplos aqui. Lembra de um anjo brilhante cantando o alto hino de louvor diante do trono do seu Criador? Alguma coisa pode manchar a glória daquele anjo? Roubá-lo de sua harpa? Despojá-lo de sua coroa? Sim, veja que entra um destruidor cujo nome é orgulho. O orgulho ataca esse anjo, e suas cordas da harpa são quebradas em duas. Sua coroa é tirada de sua testa, sua glória se foi, e seu espírito caindo, descendo ao inferno, é aquele que já foi Lúcifer, filho da manhã. Ele agora se tornou o pai das noites, até mesmo o senhor das trevas, Satanás, o caído. Lembra ainda daquele casal feliz andando no meio de frutas deliciosas e passeios floridos no paraíso? Será que alguma coisa pode estragar, ou poderia estragar o Éden e arruinar esses seres felizes? Sim, o orgulho vem na forma de uma serpente que os propõe a serem como deuses. Foi isso que a serpente fez. Eles comem do fruto proibido, e o orgulho murcha seu paraíso e explode o seu Éden. Agora, eles vão cultivar o solo, de onde foram criados, e gerar os filhos em trabalho e tristeza. Lembra ainda daquele homem segundo o coração de Deus, cantando continuamente o louvor do seu Criador? Algo pode deixá-lo triste? Você pode supor que ele será colocado prostrado na terra, gemendo e chorando? Sim, o orgulho pode fazer isso. O orgulho colocou em seu coração que ele deveria contar o seu povo, que ele deveria contar as tribos de Israel, para mostrar quão grande e poderoso o seu império era. E uma terrível pestilência varre sua terra por causa do seu orgulho. Que o coração dolorido de Davi mostre como a destruição chega ao homem quando ele começa a fazer dele o seu próprio Deus. Esse foi o erro de Davi. Fazer algo que Deus não tinha pedido para ele fazer, por orgulho, contar o tamanho do seu reino. Vejamos outro homem bom e santo, que como Davi, era agraciado por Deus. Ele era rico e tinha muitos bens. Quando os embaixadores babilônicos chegaram, ele prontamente mostra tudo o que tem. Orgulho? Você não ouve essa ameaça, meu irmão? Teus tesouros serão levados embora, e teus filhos e tuas filhas serão servos do rei da Babilônia. A destruição da riqueza de Ezequias veio porque ele se orgulhou disso. E o próprio Deus falou isso para ele.
Mas o exemplo mais notável que eu quero compartilhar com os irmãos, mais notável de todos, deixe-me mostrar. Um palácio, talvez o mais magnífico que já foi construído. Nele caminha um que, levantando a cabeça como se fosse mais do que um homem mortal, exclama: vejam só esta grande Babilônia que eu edifiquei. Isso vai estar lá em Daniel capítulo 4. Ah, orgulho. O que o orgulho fez? Tu tens maior poder do que a varinha de um feiticeiro, orgulho? Veja, o poderoso construtor da Babilônia rastejando agora na terra. Como bois ele está devorando grama, suas unhas cresceram como garras de pássaros, seu cabelo como penas de águia, e seu coração se esvaiu. Meus irmãos, meditando em todos esses textos, nós podemos ver que o orgulho fez tudo isso para que se cumprisse o que Deus escreveu no texto em que lemos em Provérbios. Antes da ruína, gaba-se o coração do orgulho. Pergunto, meus irmãos, o seu coração está em um estado arrogante, pecador nessa manhã? Você despreza a soberania de Deus? Você não se submete ao jugo de Cristo? Você procura tecer uma justiça própria? Você está procurando ser ou fazer alguma coisa que não seja para a glória de Deus? Você está desejoso de ser grande e poderoso em sua própria estima? Ouça-me então, irmão. A destruição pode estar vindo sobre ti. Sempre que te exaltares, serás humilhado. Nós vemos isso na palavra de Deus. Sua destruição, no sentido mais pleno e completo da palavra, pode estar se apressando para te subjugar. Seu coração está arrogante nessa manhã? Você veio aqui glorificado ou glorificando nas suas próprias graças, que você mesmo alcançou com a sua própria força? Estás orgulhoso de ti mesmo, de ter tido experiências tão doces no passado? Meus queridos, pode haver uma destruição chegando a nós. Algumas de tuas coisas que te causam orgulho hoje podem ser arrancadas pelas raízes. Algumas de tuas graças podem ser destruídas. Tuas boas obras talvez se tornarão repugnantes para ti. E tu ficará, ou poderá ficar, em pó e cinzas. Tão verdadeiramente como sempre nos exaltamos, haverá uma destruição que virá a nós. A destruição de nossas alegrias, ou talvez de nossos confortos, embora não possa haver destruição da nossa alma. Significa, irmãos, que nós não estamos livres de sermos quebrados por Deus por conta do nosso orgulho, por conta talvez de uma falsa religião, de uma falsa vida cristã. É mais provável que nós caiamos, porque está sempre olhando para cima em sua ambição e nunca olhamos para os pés. Só precisa haver uma armadilha no caminho, ou mesmo uma pedra no caminho, e o orgulho desmorona. Certamente cairemos, porque nunca nos contentamos em estar onde estamos. Parece que a grama do vizinho sempre é melhor, sempre é mais verde, sempre é mais bonita que a nossa. Está sempre procurando escalar, e os que escalam devem sempre esperar cair. Meus irmãos, não é uma palavra de desânimo. Nós sim precisamos prosseguir em santidade, em buscar ao Senhor, mas jamais deixar o orgulho tomar conta dos nossos corações. Nós podemos crescer financeiramente, prosperar no reino de Deus, prosperar em meio à sociedade que vivemos, e isso é bom. Mas isso não pode e não deve trazer orgulho ao nosso coração. No entanto, irmãos, estou convencido de que tudo o que posso dizer a vocês, ou a mim mesmo, nunca pode nos proteger completamente do orgulho. Todos esses conselhos, todas essas experiências ruins desses homens de Deus, não podem nos proteger completamente do orgulho. Só o Senhor pode trancar a porta do coração contra o orgulho.
O orgulho ainda é como as moscas do Egito. Lembram-se? Lembram-se das 10 pragas? Todos os soldados do faraó não podiam mantê-las fora. E tenho certeza de que todas as resoluções fortes e aspirações devotas que podemos ter não podem manter o orgulho fora do nosso coração. A menos que o Senhor Deus Todo-Poderoso envie um forte vento do seu Espírito Santo para varrer isso dos nossos corações. Resumindo, meus irmãos, somente Deus pode afastar o orgulho do nosso coração. Mas nós precisamos ser humildes para reconhecer isso, que em muitos momentos nós somos orgulhosos. Estamos nesse domingo, dia do Senhor, para celebrar, para comemorar em ações de graças ao Senhor o ano que está se encerrando. E grandes coisas com certeza o Senhor fez por nós, fez por mim, fez por minha casa. Talvez grandes dificuldades nós passamos nesse ano. Não sei você, mas eu passei algumas. Minha casa passou algumas. Sim, isso é motivo de agradecer ao Senhor. Mas que essa ação de graças não contenha uma gota de orgulho. Creio que falamos o suficiente sobre orgulho. Então vamos meditar um pouco sobre a humildade. Já que o texto diz, no final de Provérbios 18:12, diante da honra vai a humildade. O que é a humildade, irmãos? Vamos ver o que é humildade e o que não é humildade. Primeiramente, o que não é humildade? Humildade não é falsa modéstia. Trouxe um exemplo, talvez bobo, mas se nós olhássemos para o jogador Messi, um dos melhores jogadores da Europa, um atacante, para aqueles que curtem o futebol e a Copa do Mundo, se ele dissesse, sendo reconhecido como o melhor jogador, que ele seria talvez igual aos outros, ele está usando de uma falsa modéstia. É óbvio que ele é um jogador melhor. É óbvio que ele se destaca entre os demais jogadores, talvez entre os atacantes. Mas se ele dissesse que é igual a todos os outros, ele estaria usando de uma falsa modéstia. O que é essa falsa modéstia, irmãos? Negar nossas qualidades nos faz humildes. Ou seja, nós sermos orgulhosos é justamente o oposto da humildade. E termos uma falsa modéstia também não é um sinônimo de humildade. Humildade não é ainda baixa autoestima. Por exemplo, não negar quem você realmente é. Isso é uma baixa autoestima. Um exemplo prático na Bíblia, Cristo lavou os pés dos discípulos. E nós vemos um equilíbrio aqui. Ele sendo Deus em carne, ele sendo Senhor e Mestre, serviu e foi servido. A sua atitude não baixou a sua autoestima. Ele estava apenas dando um exemplo de que, como o Senhor, ele precisava servir para que seus discípulos, para que seus filhos, nós, pudéssemos também servir. Se colocar num pedestal é censurável, mas cavar um buraco para se enterrar também é. Temos uma baixa estima, querer se esconder, também é uma falsa humildade. Lutero usa um termo muito interessante, simultaneamente justos e pecadores. Assim nós somos, simultaneamente justos e pecadores. Humildade não é também saber menos. Ah, não, eu não conheço muito sobre as coisas, eu sou uma pessoa mais humilde. Não. A nossa cultura brasileira mostra isso. Ser intelectual leva à soberba. Ser ignorante é ser humilde. Não, não necessariamente. Humildade, falando de intelectualidade, de conhecimento, é correr atrás do aprendizado, se submeter a alguém que ensine. Isso não significa que você tenha que ser um ignorante. E isso seja sinônimo de humildade. Não. Humildade é você não conhecer sobre determinado tema, não ter o devido conhecimento e correr atrás daquilo. Para saber
E nós somos um grande exemplo como povo de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras. Não podemos alegar, não, eu sou mais humilde, eu não conheço muito bem a palavra de Deus. Não, é um dever para nós conhecermos a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, buscar a Ele, é um princípio de sabedoria. E onde é que nós vamos encontrar o Senhor? E toda a revelação que há na sua vontade, na palavra de Deus. Então, humildade não é saber menos. Humildade ainda não é sinônimo de pobreza. A pobreza não pode ser vista como um fator determinante para a moralidade. E a gente faz isso às vezes, não, ele é pobre, ele é humilde. Existe maldade também em pobres e ricos. Existe orgulho em pobres e ricos. Há orgulho, altivez e arrogância na periferia também. Nós vimos isso no início. Um mendigo pode ser tão orgulhoso a tal ponto de não querer sair das ruas. A tal ponto, talvez, de não querer voltar para a sua casa, para o seu lar de origem. Humilde é aquele que não alimenta um conceito elevado sobre si mesmo. Eu sou pobre, pobre de maré, maré. Será que isso é significado de humildade? Vimos o que não é humildade. Mas o que é a humildade? De acordo com o dicionário, é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Isso pode ser humildade. Modéstia, verdadeira, simplicidade. A melhor definição que eu encontrei é pensar corretamente sobre nós mesmos. Pensar corretamente sobre nós mesmos. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Humildade é fazer uma análise correta de si mesmo. Vemos que o nosso Pai Celestial não diz que não devemos ter honra. Ele não a proibiu. Ele apenas nos proibiu de nos orgulharmos disso, de recebermos honra e sermos orgulhosos por conta disso. Um bom homem pode ter honra nessa vida. Temos exemplos bíblicos. Daniel teve honra diante do povo. José cavalgou na segunda carruagem. E as pessoas se ajoelharam diante dele, depois de tudo que passou. Deus muitas vezes veste seus filhos com honra diante de seus adversários, e talvez você já tenha tido experiências como essas. E faz com que os pecadores iníquos, que não temem a Deus, confessem que de fato o Senhor está com esses homens, com essas pessoas, em ações e em verdade. Mas Deus proíbe que façamos dessa honra um manto para o orgulho. E nos pede que busquemos a humildade que sempre acompanha e precede a verdadeira honra. Precisamos ser humildes primeiro, verdadeiramente humildes, para sermos honrados. Atenção! Não é humildade, meus irmãos, para um homem pensar menos de si mesmo do que deveria. E isso acontece, principalmente entre nós cristãos. Embora ele ache que isso é humildade, algumas pessoas, quando sabem que podem fazer algo, preste muita atenção, dizem que não podem. Mas você não chama isso de humildade? Uma pessoa é convidada a participar de uma reunião, por exemplo. Não, diz ela, eu não tenho habilidade. No entanto, se você mesmo dissesse isso, essa pessoa ficaria ofendida com você. Nos coloquemos nessa situação. Não é humildade para um homem se levantar e se depreciar e dizer que não pode fazer isso ou aquilo outro, quando ele sabe que está mentindo. Quantas vezes nós fizemos isso? Eu, como professor, como docente, pego alguns alunos em algumas situações, não, professor, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. E o professor conhece os seus alunos, né? Você consegue, eu sei que você consegue. Eu já vi você fazer isso. Da mesma maneira nós. Se Deus dá a um homem um talento, você acha que o homem não sabe disso? Quando você recebe um convite, você percebe que tem talento para fazer aquilo. Senão você não seria chamado. Se um homem tem 10 talentos, ele não tem o direito de ser desonesto com o Criador e dizer, Senhor, tu só me deste 5 talentos? Não é humildade subestimar a si mesmo. Humildade é pensar em si mesmo, se puder,
como Deus pensa sobre você. É sentir que se temos talentos, Deus os deu a nós. E se atente, meu irmão, que como carga em uma embarcação, eles tendem a nos afundar. Se Deus nos deu talentos, como uma carga numa embarcação, ele pode afundar. Essa embarcação pode afundar. Como assim? Se Deus te chamou para ser um pai de família, Ele te chamou e com certeza Ele te capacitou para isso e você tem responsabilidades. Se você não assumir as suas responsabilidades como pai, como chefe de família, você pode levar o seu casamento à ruína. Se você não educar e criar seus filhos no temor do Senhor, com respeito e educação aos mais velhos, os seus filhos vão ser uma vergonha para a sua casa. São talentos que Deus nos deu. Infelizmente, nós não pensamos nisso. Não sempre, né? De que tudo tem uma certa responsabilidade para com Deus. Nós mandamos nossos filhos nas escolas para aprenderem, talvez com orgulho, para serem os melhores, mas isso traz consequências. Esses talentos vão ser cobrados. Quanto mais tivermos, mais submissos deveremos nos manter. Humildade não é dizer, eu não tenho esse dom, mas é dizer, eu tenho o dom e devo usá-lo para a glória do meu mestre. Nunca devemos buscar nenhuma honra para nós mesmos, pois o que eu tenho que não tenha recebido? Ou seja, tudo que nós temos, irmãos, nós recebemos. Aceite você ou não, foi Deus que permitiu você receber esse dom, esse talento, esse conhecimento, essa facilidade de aprender, essa facilidade de fazer o seu trabalho, essa habilidade de aprender a fazer o que você sabe fazer hoje. E na maioria das vezes não é só uma habilidade. Humildade é sentir que não temos poder em nós mesmos, mas que tudo vem de Deus. Na verdade, é aniquilar a si mesmo e exaltar o Senhor Jesus Cristo como tudo em todos. Por fim, meus irmãos, qual é o assento ou qual o trono da humildade? Nós vimos que o lugar do orgulho é no coração do homem. Da mesma maneira, o trono da humildade deve ser o nosso coração. Desconsideremos aquela humildade aparente. Há algumas pessoas que sempre parecem ser muito humildes quando você está com elas, mas quando elas estão em algum outro grupo, elas se gabam. Desconsidere a humildade que repousa nas coisas externas, na roupa, no muito falar. Há uma espécie de humildade hipócrita e orgulhosa que não é genuína, embora às vezes seja extremamente parecida com a humildade santa, ou seja, uma humildade disfarçada. Você pode ser enganado por isso uma ou duas vezes, mas de repente você descobre que é um lobo habilmente coberto com roupas de ovelha. Nós sabemos quando estamos sendo humildes de fato ou quando é uma falsa humildade. A verdadeira humildade não fala continuamente sobre poeiras e cinzas e sobre suas enfermidades, mas sente tudo o que os outros dizem, pois possui um sentimento interno de seu próprio nada. Falando de enfermidades aqui, lembrei de um dito, né, que traz muito essa realidade. Dois compadres se encontraram depois de muito tempo. E aí um deles, né, o primeiro perguntou para o segundo, e aí, compadre, como é que você está? Rapaz, eu estou com uma úlcera aqui, estou lutando com ela há algum tempo, tá difícil, minha vida tem sido dolorosa, à base de medicamentos, tratamento. Aí o compadre que chegou falou, tá, mas a sua sangra? Ou seja, em vez de consolar o amigo, ainda diz que a dele é pior, porque está sangrando, porque talvez ele mereça mais de Deus. Não sejamos assim, meus irmãos. Muito provavelmente o homem mais humilde do mundo não vai se curvar a ninguém. John Knox, um homem de Deus, era um homem verdadeiramente humilde. Mas se você o tivesse visto marchar diante da rainha Maria com a Bíblia na mão para reprová-la, e ele de fato fez isso, você teria dito precipitadamente, que homem orgulhoso! Homens encolhidos que se curvam diante de todos são homens verdadeiramente orgulhosos. Mas homens humildes são aqueles que pensam tão pouco sobre si.
Um exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego eram homens humildes, pois não achavam que suas vidas valiam o suficiente para salvá-las por meio de um pecado. Daniel era um homem humilde, ele não achava que seu lugar, sua posição, todo o seu eu valia o suficiente para salvá-lo. Por isso, nunca deixou de orar. A humildade é uma coisa que deve ser genuína. A imitação dela é a coisa mais próxima do mundo do orgulho. Busquemos a Deus, queridos irmãos, o dom da verdadeira humildade. Procure ser quebrado em pedaços pelo Espírito Santo nessa manhã, assim como eu tenho sido quebrado, desde que comecei a meditar nessas palavras. Procure que cada galho da sua vara possa expulsar o orgulho de você, para que pela sua ferida a sua alma possa ser melhorada. Busque-o, e ele lhe mostrará as imundícies dentro do seu próprio coração, para que ele possa levá-lo ao Calvário e possa lhe mostrar seu brilho e sua glória. Só quando estivermos plenamente na presença de Deus, meus irmãos. Não somente nesse culto, não somente no dia do Senhor, talvez prestando muita atenção na palavra, talvez Deus falando contigo, mas diariamente orando e pedindo para o Senhor afastar de nós todo o orgulho. Dessa maneira você será humilde diante dele. Não sejamos falsos e bajuladores. Peçamos a Deus para fazer de nós homens, e isso é uma coisa escassa nos dias de hoje. Um homem que só teme a Deus e que não conhece nenhum medo de outro tipo. Não se entreguem ao poder, orientação ou governo de nenhum homem, mas peça a Deus que tenham essa humildade para com ele. Agora, em último lugar, o que precede da humildade? Diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. A humildade é o arauto que proclama o grande rei. Caminha diante da honra, e aquele que tem humildade terá honra depois. Aquele que tem humildade terá honra depois. Pergunto, você foi levado hoje a sentir em si mesmo que em si mesmo você é menos do que nada e ainda assim tem orgulho? Vou perguntar novamente. Você foi levado hoje a sentir que em si mesmo você é menos do que nada e ainda assim tem orgulho? Estás humilhado perante os olhos de Deus para conhecer tua própria indignidade? Que somos caídos em Adão e a ruína que trouxe sobre nós mesmos, nossos próprios pecados? Foste levado a sentir-se incapaz de realizar a tua própria salvação, a menos que Deus opere em ti para querer e fazer o seu próprio prazer? Outra pergunta. Fostes levado a dizer, Senhor, tem piedade de mim, pecador, orgulhoso? Então, meus irmãos, devo lhes dizer que você terá honra de vez em quando, se você fez essas perguntas. A honra atinge todos os santos. Teremos honra ao ser lavado de toda a nossa culpa. Logo, terás honra ao ser vestido com as vestes de Jesus, com as vestes reais do rei. Terás honra ao ser adotado em sua família para ser recebido entre os lavados de sangue que foram justificados pela fé. Nós honramos uns aos outros, e esse é o nosso dever. Porque fazemos parte de uma família que foi lavada no sangue do Cordeiro. Você pode temer que, porque agora está sendo humilhado por Deus, você deve perecer? Talvez você tenha pensado isso. Estou humilhado por Deus por conta dessa palavra de orgulho e pouca humildade. Será que eu devo perecer? Não, meus irmãos. Não pense assim. Tão verdadeiramente, assim como sempre o Senhor te humilhou, Ele vai exaltá-lo. E eu não falo esse exaltá-lo de te encher de riqueza, não. Ele vai te honrar. E quanto mais você é reduzido e menos esperança você tem de misericórdia, mais você deve esperar em Deus. E se fores levado ao lugar mais baixo, ao qual até Jonas desceu, estás muito mais perto de ser aceito. Em verdade, a honra virá depois da humildade. Irmãos, já estou encerrando meu sermão. Jesus, em quem confiamos,
é o único que pode nos tornar humildes. O próprio Jesus é a nossa humildade. Nossa humildade é seu cuidado e seu trabalho. Sua graça é suficiente para que nós também enfrentemos a tentação do orgulho. A graça do Senhor nos basta. Sua força será aperfeiçoada em nossa fraqueza. Optemos por ser fracos, por ser baixos, talvez por ser nada. Que a humildade seja para nós alegria e felicidade. Glorifiquemos e tenhamos prazer na fraqueza, em tudo que possa nos humilhar e nos manter baixos. Cristo se humilhou e, como resultado, Deus o exaltou. Cristo nos humilhará e nos manterá humildes. Consintamos de coração e com confiança e alegria, aceitemos tudo que é humilde e, como resultado, o poder de Cristo repousará sobre nós. Descobriremos, amados, que a mais profunda humildade é o segredo da mais verdadeira felicidade, de uma alegria que nada pode destruir. Vale ainda perguntar se aprendemos a considerar muitas vezes uma repreensão justa ou injusta. Quando somos advertidos, quando sofremos uma repreensão, achamos isso justo ou injusto? Uma crítica de um amigo ou de um inimigo, uma lesão, uma enfermidade, um problema, uma dificuldade que outros nos trazem, como acima de tudo, uma oportunidade para provar como Jesus é tudo para nós. Demonstraremos para o mundo que nosso próprio prazer ou honra não é nada, e a humilhação é, na verdade, aquilo em que temos prazer. E repito, quando falo de humilhação, não é que você não possa ser nada, é de sabermos o nosso devido lugar. Nós não somos nada se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Que o Espírito Santo nos preserve do orgulho e produza em nossos corações humildade. Vamos orar, meus irmãos, diante de tudo que meditamos nessa manhã, e entendendo que somente o Senhor pode afastar o orgulho do nosso coração. Não é algo que consigamos fazer por nossas próprias forças. Talvez você, assim como eu, conseguiu identificar algumas coisas no seu coração como sendo uma falsa humildade ou uma humildade superficial. E isso é bom. Isso a palavra de Deus produz, isso o Espírito Santo de Deus produz. Não sou eu, não é a minha pregação, é a palavra de Deus. Mas que nós possamos, de fato, nos colocarmos no nosso devido lugar. Nós não estaríamos aqui hoje se não fosse pelo Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor das nossas vidas, Senhor do nosso coração, Tu que sondas e esquadrinhas o coração do homem e nada passa desapercebido diante de Ti, Senhor. Nem mesmo os pensamentos que tivemos nessa manhã, ouvindo a Tua palavra, ouvindo esses conselhos, essa repreensão que pode ter sido pesada para muitos. Sim, o Senhor esquadrinha o nosso coração. Pai, nós compreendemos que por nossas próprias forças temos dificuldades de afastar o orgulho, muitas vezes até dos nossos lábios. Temos orgulhos demais, Senhor. Como pais, como mães, orgulho de ser pai de lindos filhos, de belos filhos, de filhos obedientes. Orgulho por ser um marido cristão, orgulho por ser uma boa mãe, uma mãe cautelosa, cuidadosa, uma esposa sábia que talvez de fato tenha edificado sua casa. Orgulho por sermos jovens diferentes do mundo. Orgulho por sermos crianças melhores porque pertencemos a uma igreja cristã. Ou talvez orgulho por pertencermos a uma comunidade de fé reformada, que visa sempre o ensino totalmente bíblico da palavra de Deus. Temos orgulho, Senhor, do nosso conhecimento de tantas coisas. Temos orgulho das experiências que tivemos contigo no passado. Sim, elas foram boas, talvez. Mas não permita, Senhor, que nenhuma delas que tivemos ou que venhamos a ter contigo. Sim, porque o Senhor é gracioso para conosco.
O Senhor é bom para conosco. Não permita que essas experiências, não permita que o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, traga orgulho ao nosso coração, Senhor. Antes sejamos verdadeiramente humildes diante de todas as situações, para que, de fato, o mundo, aqueles que não te conhecem, aqueles que ainda não te temem verdadeiramente, possam ver a diferença em nós. Não há como sermos cristãos orgulhosos, Senhor. Só há um caminho para nós, a humildade. E nós te pedimos, dia após dia, ensina-nos a ser humilde. Que nessa manhã, que no decorrer desse dia de ação de graças, sejamos humildes em nossas declarações. Tudo veio do Senhor. O dom da vida veio do Senhor. O poder estarmos aqui ouvindo e meditando a Tua palavra, glorificar o Teu santo nome com cânticos, tudo isso vem de Ti, Senhor. O poder e a liberdade de estarmos juntos em comunidade e partir do pão, isso vem de Ti, Senhor. A liberdade e a comunhão que temos de poder participar da ceia e também estarmos juntos num período de celebração, isso vem de Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque mesmo nós sendo tão orgulhosos, o Senhor ainda assim tem misericórdia de nós. E que essa misericórdia se estenda, Pai, não somente ao dia de hoje, mas todos os dias que ainda virão, e possamos estar no nosso devido lugar, reconhecendo que Tu és o Senhor. Tu estás acima de todos, acima de todas as coisas. Obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus abençoe, irmãos.